Professor, o senhor está mutado. Oi. Voltou, né? Então, a gente parou, vamos pegar nessa segunda parte aqui, né? Onde a gente estava criando matrizes para adicionar um certo conjunto de dados numéricos, variáveis discretas e qualitativos, né? Nominais. Então, a gente passou, né, para cada um desses conjuntos, sexo, altura. Então, reparem aqui embaixo, né, as matrizes que estão sendo criadas, peso, IMC, cálculo de IMC, MCR. Depois a gente colocou todos os dados, todos os conjuntos de dados dessas matrizes dentro da matriz df-dados. Então, está aqui. E agora a gente vai colocar o conjunto de dados, mostrar o df-dados, né? Então, está aqui. Esse é o conjunto que foi apresentado. E agora a gente vai começar a fazer o gráfico de pontos, a gente fez, né? De cada uma dessas variáveis, dessas matrizes individuais. Então, está aqui o ID, e eu ensinei para vocês como que se copia. Eu venho aqui, ó, posso bater o botão direito em cima do gráfico, ou aqui mesmo, copiar, né, copy to clipboard. Então, você vem aqui, copiar, e aí você vem aqui dentro do Word, você copia o ID. Vamos copiar agora o segundo gráfico, de uma outra forma. Então, agora eu vou fazer o gráfico de idade, ó. Ponto, idade. Está aqui. Posso bater o botão direito, copiar a imagem, e aí eu venho aqui e colo aqui. Ctrl V. Copiou? Aqui. Quebrar. Para o texto. Só me mostra essa questão do quebrar aí que eu não peguei, não. É o botão direito para quebrar. De novo, copiar o gráfico de idade. Eu venho para a idade, posso colocar no PowerPoint, posso colocar no Excel, no Word, tá? Para que ele fica no formato de imagem. Coloquei a imagem aqui. Não está colando? Vamos colar como anteriormente. Word, copiar imagem de idade. Vem aqui. Ctrl V. Então, um gráfico de idade. Ó, tá vendo? Ó, eu estou tentando movimentar, eu não consigo. Vocês estão vendo? Dentro do Word. Então, se conseguir movimentar, você bate o botão direito em cima do gráfico, quebrar automaticamente atrás do texto. E aí você pode juntar, pode fazer organizações dos gráficos, ó, colocar um gráfico aqui, reduzir, né? Aí eu consigo fazer essa manipulação, colocar legenda sempre embaixo, enfim. Vamos lá para o próximo gráfico. Foi idade, agora altura. Ó, formou outro gráfico de altura. Export, clipboard, copiar. Eu venho aqui no Word, colei, altura. Botão direito, quebrar automaticamente atrás do texto. A melhor coisa que vocês podem fazer, toda imagem que vocês colocarem dentro do Word, o Word precisa disso. No PowerPoint não precisa. PowerPoint, em qualquer lugar que você põe, você pode movimentar. No Word, você vai ter problemas, né? E aí você pode fazer agrupamentos das imagens quando você faz esse tipo de ação. Peso. Copiar. Aqui, peso. Ctrl V. Coloquei o gráfico. Ó, eu estou tentando arrastar e posicionar, ele não deixa. Ele sempre fica numa mesma posição. E aí, para eu conseguir ter essa liberdade de movimentação da minha figura gráfica, coloco
quebrar automaticamente para trás do texto, e aí eu consigo fazer isso com o meu gráfico. Ah, professor, eu posso colocar letra A, B, C, D. Se aproveitar melhor a folha, é uma opção que vocês podem utilizar. Então, colocou o peso, agora vamos fazer o IMC, colocar o IMCR aqui, vou pular. IMCR, está aqui o IMCR, copy, e aí está aqui o gráfico, colar, botão direito, quebrar automaticamente atrás do texto, e aqui eu tenho os meus gráficos, e depois eu posso interpretar. Então, por exemplo, a altura. A altura dos 7 indivíduos que pertenciam à população, a maior altura foi observada no indivíduo número 4. E a menor altura no indivíduo número 5, né? 5, ou você pode falar que os indivíduos número 5, 6 e 1 foram os que apresentaram as menores alturas. E o indivíduo 4 foi o que apresentou a maior altura. Esse é o resultado que o gráfico está querendo dizer. Então, sempre essa ótica, esse olhar em cima do maior e em cima do menor, a princípio, para representar os dados biológicos, tá? Então, aqui, você tem um conjunto de dados. E agora, o gráfico de todas essas variáveis ao mesmo tempo. Que é esse gráfico aqui. Então, eu venho aqui, exportar, copiar, venho para o Word, e aí eu posso colocar uma legenda aqui, nesse caso, né? Meu conjunto, são 5 gráficos que eu utilizei. Figura 1, sempre a legenda embaixo. E aí, aqui embaixo, posso fazer um outro gráfico. Vários Enter. Figura 2. E aí eu adiciono aqui, Ctrl V, meu gráfico. Ou fazer ele ocupar toda a margem. Ou quebrar atrás do texto. E aí, figura 2. É dessa forma que eu transfiro as imagens lá do R para dentro dos meus documentos, dos meus arquivos, dos meus relatórios que eu for executar. Então, aqui, todas as variáveis, idade, né? ID, a idade, sexo, altura, peso, IMC, e aqui a apresentação dos dados, né? No eixo X seriam os representantes dos 7 indivíduos de cada indivíduo, e aqui as medidas de cada um, da idade, do sexo, da altura, foi colocado nesse gráfico em conjunto. Então, se você tem uma coluna, ali eu estou colocando de dados que você adicionou, né? Então, todos esses gráficos sendo colocados na forma de mini gráficos. Então, às vezes, se isso não for útil, você analisa se isso expressa alguma informação da melhor forma possível. Então, isso é uma opção que vocês podem ter. Tá? Então, isso era para gráfico. E aí, na aula passada, a gente ensinou sobre esse DF dados, né, sobre esses conjuntos de dados. A gente ensinou a respeito do cálculo da média, né, mínimo, do máximo, do primeiro quartil, da mediana, da média e do terceiro quartil, né? O primeiro quartil é 25% e o terceiro quartil é 75% da frequência acumulada. Então, ele calculou para cada uma dessas variáveis essas medidas, que estão dadas aqui em cima do summary. Summary é a função, né? Em que ele calcula não são todas as medidas de tendência central, algumas das medidas de tendência central, que é média e mediana,
quartil, né, dados de frequência, são medidas descritivas, que é a pauta dessa parte inicial da disciplina que a gente está quase que findando, tá? Então, eu vou pegar esses dados aqui, que a gente fez para cada variável. Aqui, Ctrl C. E aí eu vou colocar aqui embaixo do script para que vocês vejam o que ele gera. Tá? Então, o summary ele não deu todas, igual lá dentro do Excel, ele dá um conjunto maior de todas as medidas descritivas. Aqui, por exemplo, no script de hoje, fora essas medidas, eu vou mostrar outros comandos dentro do R, que ele auxilia no cálculo das medidas de variabilidade, né? Desvio padrão, variância, né? Que não estão presentes nesse comando do summary, ok? Aí, professor, quando pediu essa função do primeiro quartil aí automaticamente ele já dá em cima da frequência relativa, mas aí a gente não calcula ela não, né? Já foi direto, né? O programa calculou já automaticamente e já definiu o valor real, né? O valor do dado, dos 7 dados que você adicionou, que é o primeiro quartil, né? É. Qual é porque você sabe que o primeiro quartil é aquele valor observado em que a frequência acumulada dele é de 25%. 25%. Terceiro quartil, quando a frequência acumulada é de 75%. E aí o segundo quartil é quando a frequência acumulada é de 50%. E aqui ele não deu. Tá? Ele só dá o valor. Beleza. Vocês já calcularem os três, o quartil 1, 2 e o 3, através de um comando, e você não precisa fazer aquela tabela igual a gente fez no Excel. Certo. Ainda sobre a aula passada, a gente falou sobre uma outra forma de buscar dados, né, que era dentro de uma forma de arquivo. Então, eu venho aqui, esse comando dados, read CSV, que é arquivo separado por vírgula, ele vai agora chamar um conjunto de dados que eram as idades que vocês me colocaram na última aula. Eu venho aqui, módulo 4, aqui, ó, dados R2. Então, aqui é o CSV, que é uma planilha do Excel que eu salvei exclusivamente para ser lida, né? Eu expliquei para vocês como é que se faz na última aula, né? E aí ele vai abrir o meu conjunto de dados aqui. Eu clico em dados, ó, ele já foi para dados. O meu conjunto de dados, ó, PR1 e PR2, que era produtividade 1, produtividade 2. E aí o STR dados, né? Seria apresentar as variáveis aqui em formato de coluna, aqui em formato de linha, o STR, o comando, e aí eu posso fazer vários cálculos, 5 vezes dados, né? Dividir os dados por 120, tirar de cada variável, né? Subtrair 90, somar 150, né? Nos meus dados, tirar a raiz quadrada, né? Dados, tirar os sinais negativos dos meus dados, aqui fazer exponencial, log, todas as funções matemáticas que eu tinha colocado para explicar anteriormente, eu poderia fazer. Agora, não sei se vocês estão conseguindo reparar, a entrada dos dados é diferente. Então, você pode ter uma fonte de um arquivo do Excel. Só que, e aí nessa fonte, é importante que vocês não coloquem sinais, o R não vai ver sinais de interrogação, sinais de acentuação gráfica. Então, nas colunas, né, vocês vão ter o nome, que é o símbolo, né, que é a abreviação da variável, e isso você vai salvar em CSV. Lembrando aqui, ó, eu vou abrir aqui de novo. Então, aqui eu tenho a minha planilha do Excel, ó. Isso aqui é o que a gente fez com relação à medida descritiva, né? Então, essas duas medidas aqui, Ctrl C, vou abrir uma planilha nova, Ctrl V, e aí eu quero analisar esses dados, então eu venho em arquivo, salvar como,
Então, gravem bem, marquem isso no caderno de vocês. Aqui vocês vão escolher, aqui, ó, separado por vírgula Macintosh, que é o meu computador, né? Valores separados por vírgulas, esse aqui. Tanto esse como esse funciona, tá? Então, aqui, valores separados por vírgulas, ele vai criar uma outra planilha para esse conjunto de dados, que é aquela planilha que é justamente a planilha que você vai inserir lá usando aquele comando, né? Read, né? read.csv2, abre parênteses, file.choose, daí choose quer dizer escolher. Escolher o arquivo read com a extensão CSV dos dados. Dados para apresentar em coluna e dados para apresentar em linha, né? A forma de apresentação e aqui as operações que nós temos desses conjuntos de dados, tá? Vou copiar isso aqui. Tá? Então, isso é muito importante, essa questão de como você insere os dados, ou digitando dentro criando as matrizes, ou na forma de puxar essa planilha, como eu mostrei para vocês aqui. Tá? Então, eu coloquei nesse arquivo do Word, vou transformar ele num PDF, contendo os resultados e os scripts, e agora a gente vai trabalhar o script de hoje, né? Então, eu venho aqui um novo script. Clico aqui, R, script. Ó, vocês viram que criou uma nova aba. Isso aqui da aula passada. Deixa eu ver se dá para... E aqui da aula de hoje. Então, a gente vai ver o script, antes de iniciar a aula teórica, o script da aula de hoje. Já vou colar tudo automaticamente. Já vou colocá-lo lá dentro. Todo mundo está me ouvindo, gente? Vocês estão quietinhos? Zé, você está me ouvindo? Estou. Beleza. Então, ó, também as outras medidas descritivas que não foram feitas na última aula e 3 tipos de gráficos diferentes que a gente vai trabalhar aqui dentro do R. Então, nessa primeira parte, a gente vai criar um conjunto de dados. Então, isso a gente já viu na última aula, viu nessa revisãozinha que eu dei anteriormente. Deixa eu limpar aqui. Então, vem aqui, ó, criar um conjunto de dados, ID 1, 2, e aqui os números, né, do eixo, eu chamei de eixo 1, poderia chamar de outros, José, poderia chamar de Anderson, poderia se chamar de Iago, qualquer nome para a minha matriz de dados. Então, está aqui o eixo Y1, agora o eixo Y2, né, que é a variável dependente. E aí, eu coloquei aqui, agora eu vou colocar ele em DF dados, né, a função frame é quadro, datas dentro de um quadro, em conjunto, tanto essas duas matrizes dentro de um mesmo conjunto, que é DF dados. Ou seja, quando eu for criar meus gráficos, eu posso criar gráfico de do eixo Y1, eixo Y2 ou do DF dados, onde vão estar os meus 2 conjuntos de dados. Então, aqui ele fez, e aqui apresentou o DF dados dos dois, o eixo Y1 e o eixo Y2. E agora eu vou demonstrar o meu vetor, né? É só digitar eixo Y1, apresentou os meus conjuntos de dados, depois demonstrar o eixo Y2, aqui o meu conjunto de dados, e agora o comando sort ele serve para organizar os dados dentro de um arquivo de acordo com a necessidade e exibir os dados que são classificados ou redirecioná-los para outro arquivo. Então, vou colocar aqui o sort para o eixo 1, sort para o eixo 2. E aí, na parte 2 da aula de hoje, é a parte de estatística descritiva, qual é o comando que permite calcular a média. Então, é means, e aí do eixo Y1 e Y2. Então, ele vai calcular aqui means eixo 1, Y1,
e eixo Y2 está aqui, as duas médias. Reparem que a média do eixo Y2 é maior, eu já fiz de propósito para isso. Aqui, a mediana, né? Mediana é aquele número que divide o conjunto de dados em duas partes. Então, ele vai definir qual é o ponto de mediana do Y1, né, e do Y2. Então, vamos lá. O Y1 é o 13,5 e do Y2 é o 38. Então, ele divide o conjunto de dados em duas partes. Agora, a variância. Né? A variância do eixo, né, da variável, né, da matriz eixo Y1. A variância é 7,09, ou seja, em cima da média, que é 13, ele pode ter uma variação para cima, para mais ou para menos, no valor de 7,09. E com relação aqui ao Y2, né? Ó, média de Y2 é igual a 38. Então, ele transita 38 para mais ou para menos de quanto de variância? Então, vou calcular aqui. Então, está aqui, variância do eixo Y2, de 5,9. A variância é um pouquinho menor do eixo Y2. Então, ele vai ter, né? A gente calculou aqui a média 38 para mais ou para menos de 5, somando, né? É isso que representa. A variância é um somatório e uma subtração. Uma variância para mais ou para menos em cima da tendência central. Por isso que a medida é dada de tendência central. A tendência central do eixo Y1 é igual a 13,4, do eixo Y2 é igual a 38,45. E aí, ela pode variar para mais ou para menos. Então, lembrem daquilo que eu falei nas aulas teóricas, que as variâncias dentro do tratamento, elas devem ser o mínimo possível, e entre tratamento, elas devem ser o máximo possível, né? Ou que mostrem diferenças entre cada um dos indivíduos. Então, isso aqui seria um tratamento. O eixo Y1, o eixo Y2, um segundo tratamento, dentro dos conceitos que a gente falou na última aula. Então, tinha faltado eu ensinar para vocês, né, a variância, né? E aqui, agora, o desvio padrão, né? Que é a medida de variabilidade. Desculpa, coloquei errado. Então, o desvio padrão é SD. Então, eu coloco a função, né? Eixo do Y1, desvio padrão igual a 2, que também tem o mesmo conceito de variância que eu coloquei para vocês. E do eixo 2, nós temos essas duas medidas aqui obtidas por desvio padrão. E do coeficiente de variação, 100 vezes o desvio padrão vezes o eixo Y1 dividido pela média da matriz eixo Y1. Então, sempre eu vou desejar que ela tenha valores inferiores de 20%, então está aqui dentro do padrão, o coeficiente de variação, e do eixo Y2, valor igual a 15. Então, as duas estão satisfatórias. Então, olha só, reparem. Então, aqui no meu conjunto de dados, ó, vocês estão vendo, são valores que estão muito próximos, está entre 30 e 40. Se eu colocar aqui em 300, o que vai acontecer com o coeficiente de variação? Olha aqui. Então, vamos calcular aqui agora o coeficiente de variação, se ele vai ficar ainda abaixo, né? Ó, 113, ou seja, é um valor muito, não sei se vocês entendem, um valor que é muito discrepante dentro do que eu estava falando sobre variabilidade do seu conjunto. Então, ele faz com que ele prejudique o seu conjunto de dados. O José, esse dia estava me perguntando, que eu tinha ensinado sobre média parada, onde você retira os valores que são muito fora do padrão. A 300 é muito fora do padrão. Então, isso vai fazer com que o seu conjunto, o seu CV, ele aumente. Ele está fora do limite. O limite que você deseja é que ele fique entre 0 e 20%, tá?
Então, isso significa que é um valor discrepante. O que isso, em outras palavras, quer dizer quando uma medida está muito maior? Então, essa é a questão dos efeitos que provocam erros experimentais, que fazem com que a distribuição desses conjuntos de dados, essas diferenças que existam, elas não são aleatórias, elas são devido a algum fator do ambiente. Por exemplo, ensaios, se você comparar ensaios de campo, ensaios de laboratório, a gente consegue controlar mais essas adversidades e, consequentemente, esse erro que seria representado por esses valores muito fora do padrão esperado, eles são suprimidos quando você consegue controlar mais o ambiente. Então, ensaios de campo, geralmente morrem plantas, geralmente você tem manchas de solos com maior quantidade de nutrientes, com diferenças de pH, uma heterogeneidade muito grande. Isso vai fazer com que o seu conjunto tenha um reflexo no seu conjunto de dados. Então, todos esses, vocês podem brincar aqui, colocar outliers, a gente chama isso. Outliers, traduzindo para português, quer dizer valores discrepantes. Então, você pode colocar e você vai ver a imensa variação, por exemplo, a variância desse padrão, quanto que isso vai mudar o seu conjunto de dados, tá? Eu vou voltar aqui o que era antes, tá? Então, reparem nessa questão do que eu mostrei para vocês, né, desse fator. Vou colocar aqui para vocês verem que 20% é o limite desejado para o seu conjunto de dados. Então, sempre ele tem que estar abaixo disso. Lembra que eu mostrei no início da aula sobre transformação de dados? Eu posso colocar ele um dado real, transformar por raiz de x ao quadrado e fazer com que reduza esse valor, essa variabilidade desse conjunto, desse desvio padrão, que tudo tem todos os dados são interligados entre si. Média, mediana, moda, desvio padrão, variância. Então, você pode, é uma forma de você tratar o seu conjunto de dados fazendo uma transformação prévia, tá? Ah, mas, professor, é mais fácil para mim fazer no Excel. Então, também, você pode transformar os dados já direto lá no Excel com uma função fx, né? E também não precisa também transformar aqui ali. Só coloquei para mostrar para vocês essa questão da aplicação. E agora, ensinei para vocês como se calcula o coeficiente de variação dentro do R, e agora os quartis. Então, aqui o quartil 1, que é 25%, o quartil 2, 50%, e o quartil 3 é 75% da variável y1 e da variável y2, e ele vai gerar os valores. Então, aqui 11, 13 e 15,25, e do quartil 2, 32, 38 e 42,75. Ou seja, 50% dos dados têm valores, né, médias inferiores a 38, né? Então, é isso que significa o quartil 2. 75% do seu conjunto de dados, né, se você entende, né, o início, o limite superior e inferior, né, o maior e o menor valor. Então, dentre essas amplitudes do maior e menor valor, 75% dos dados eles são inferiores a 42,75, que é o que significa, né, o quartil 3. Né? É um valor que divide o conjunto de dados em 75%, quartil 3 em 50%, quartil 2 em 25%, quartil 1, como eu tinha falado na aula de análise de frequência. Tá? Aqui existe também uma outra variável que vocês podem utilizar, que é a variação interquartil, que serve para identificar os outliers, né? Como eu tinha falado para vocês, outliers ou valores discrepantes. O que é um valor discrepante? Aquele valor muito fora da tendência que você está vendo visualmente. Às vezes você tem 1000 dados, você não consegue observar um valor discrepante. E aqui, na variação interquartil, ele pode auxiliar no reconhecimento desses. Você compara esse valor com o valor da média e você vai saber se ele tem um outlier ou não tem um outlier. E aí você vai tomar a decisão sobre tratar ou não tratar o seu conjunto de dados, tá? Então aqui a gente, né, com essa variação interquartil e a função utilizada, a gente finaliza as
medidas descritivas dentro do R. E agora a gente vai começar a falar sobre o gráfico. Então, o primeiro boxplot onde é um tipo de gráfico onde a gente já falou já 2 vezes sobre esses valores discrepantes ou outliers, e no boxplot ele vai fazer do eixo Y. Será se o eixo Y apresenta ou não outlier? Então, vamos reconhecer isso, vamos ver como que a gente faz. Para ele aparecer como outlier, ele ia aparecer uma bolinha aqui fora dessa região. Então, aqui seriam os desvios, esses tracejados, né, seriam representados pelos desvios, aqui seriam as médias. Então, o que você espera que a média, a mediana, a moda e desvio padrão, ele fique bem no meio desse quadrado, e aí quando você compara esse conjunto de dados com outro conjunto, que eu vou fazer daqui a pouco, com o eixo Y2, você vai verificar se eles estatisticamente são iguais ou eles estatisticamente são diferentes. Vamos pegar esse eixo 1, vamos colocar de propósito um outlier lá em cima. Então, eixo 1, colocar, substituir 13 por 200. Correr, correr, correr. Lá embaixo, agora. E aqui, vamos colocar de propósito. Tá vendo aqui o outlier, ó, 200? Ele achatou o meu conjunto de dados. O quanto que ele prejudicou na hora que eu corri. Vamos colocar, em vez de 200, vamos colocar 90 aqui. Vamos ver como é que vai ficar o gráfico aqui do meu boxplot. Então, ele permite eu verificar no gráfico, ó, essa bolinha significa que existe uma sujeirinha, que existe um valor muito fora, que prejudica a variabilidade do meu conjunto de dados. Existe uma variabilidade permitida e uma variabilidade que prejudica o seu conjunto que está aqui, tá? Vou voltar de novo ao 13. E aí, eu venho aqui, como estava antes, o boxplot. Então, esse é um gráfico que ele representa essas medidas descritivas, né? Aqui, nessa caixa aqui, quando você tem essa linha que fica exatamente no meio, né? Então, isso é o que você espera para o seu conjunto, que a média é a mesma coisa, a média, a mediana e a moda, elas se confluem, elas ficam sempre, elas vão ficar aqui nesse meio, mas quando o seu conjunto de dados ele apresenta um desvio considerável, essa barra aqui ela pode ficar mais próximo, né, do ápice, ou ela pode estar mais próxima aqui da base. E esses tracejados, eles indicam as variações em torno da média da variável eixo Y. Né? Se você tem 5 tratamentos, você vai ter vários conjuntos de dados, né, que vão apresentar cada um, né? Então, esse aqui é do eixo Y1, agora eu vou fazer do eixo Y2. Mas antes disso, eu vou copiar esse gráfico, copiar e vou colocar aqui console, coloquei aqui no outro. Tá aqui, tá? Depois eu vou ajeitar para vocês para vocês poderem trabalhar os seus conjuntos de dados. Para ficar mais fácil de vocês revisarem. Agora vamos fazer um gráfico boxplot do eixo 2. Ele já fez, esse é do eixo 2. Né? Então, repare que aqui o eixo 2 ele já ficou mais central, os valores onde ficam a média, mediana e moda. E aqui os valores de desvios. Ele tem um desvio muito grande, superior, e um desvio inferior e menor. Então, no caso, aí ele junta as tendências centrais e os valores de dispersão num gráfico só. Isso. Mais ou menos isso. Isso. Mais ou menos dentro desse contexto. Deixa eu colocar aqui um negócio para ficar mais fácil de você entender. Aqui. Boxplot também ele é um tipo de representação gráfica que ele, na verdade, ele mostra dados de uma análise exploratória. Eu deixei aqui, acho que no início da aula de hoje.
nessa aula. Aula de probabilidade. Então, você pode apresentar na forma de tabela. Cadê o gráfico? Eu tinha colado ele aqui. Aqui. Então, ó, lembra que eu mostrei agora há pouco, né? Quando aparece essa bolinha, tanto em cima como embaixo, né? Você tem um valor de outlier acima da média, ou você pode ter, se te aparecer a bolinha para baixo, um outlier para baixo da média. Então, você pode limpar, você pode retirar para... Isso aqui é indesejável, né? O outlier é indesejável, é um valor discrepante. Então, esse daqui, desconsiderando, né, a questão dos outliers, é o valor máximo que você tem no seu conjunto de dados, desconsiderando os outliers, é o valor mínimo, e o que eu não tinha falado para vocês, os quartis, né? Então, o segundo quartil, na verdade, é a mesma coisa, né? Você idealiza que ele fique sempre... que ele coincidentemente seja o segundo quartil. Então, o quartil, terceiro quartil, 75%, segundo quartil é essa barra mediana, e o primeiro quartil é essa parte de baixo. E as variações que vocês vão ter em cima dessa tendência central, que é a média, que vocês têm, é uma forma de interpretar. É um gráfico que representa, né, uma forma, uma análise exploratória do seu conjunto, levando em consideração média, mediana, moda, quartil, e detecção de outliers do seu conjunto. Então, a primeira parte da matéria é estatística descritiva, então ela leva em consideração essas informações. Então, agora vamos juntar o eixo 1, um box plot, do eixo 1 e do eixo 2 para ver o que vai dar. Então, colocar no DF dados, coloquei o DF dados aqui, e agora o box plot do DF dados. E aqui eu tenho os dois gráficos. Então, o que acontece? Tem as duas medidas, tem os quartis, né? Então, aqui, quartil 1, quartil 2, quartil 3, os desvios, não tem outlier, o gráfico não detectou outlier. E quando essas barras, elas cruzam umas sobre as outras, significa que esses conjuntos de dados estatisticamente são iguais. Se essa barra, por exemplo, viesse até aqui embaixo, significa que a projeção dessa barra até aqui, elas iam se cruzar. Então, se você colocar uma linha imaginária daqui até aqui, ela não vai cruzar nesse conjunto, nessa amplitude de conjuntos de dados. Então, logo, as médias do eixo estatisticamente são diferentes das médias do eixo 2, tá? Então, se elas fossem iguais, né, se elas se cruzassem entre si, o eixo 1 e o eixo 2, estatisticamente, mesmo que o número for diferente, estatisticamente eles são iguais, né? Então, para ser igual, essas barras, elas têm que cruzar, a projeção dessas barras devem cruzar no seu conjunto. Esse conjunto de dados deveria estar nesse espaço aqui para mostrar que eles estatisticamente são iguais. Então, não está, então, logo, nesse gráfico, eixo 1 e eixo 2 estatisticamente são diferentes, que é isso que interessa. Então, vocês vão ver muito essa questão dessa terminologia de diferença estatística, de diferença não estatística, tá? Ou de igualdade. Então, se esse conjunto de dados aqui estivesse nesse ponto, eixo 1 e eixo 2 estatisticamente são iguais. Seria mais uma coisa que você aplicar dois tratamentos que teriam o mesmo efeito científico. Lembre que a estatística ela tem essa questão de colocar os dados biológicos dentro de uma interface, dentro de um modelo matemático em que você pode explicar se existem diferenças ou se existe igualdade. Então, as diferenças dentro da estatística, elas não são diferenças numéricas, elas são diferenças baseadas nesse contexto inicial da matéria, basicamente em média e desvio padrão. Esse é o suprassumo que vai mostrar essas diferenças entre esses indivíduos, tá? Então, professor, pode falar. Lá naquele exercício lá da germinação dos dois feijão, né?
que a gente fez, uma análise do gráfico, né? Das variedades de feijão, né? Uhum. Agora já entregou, né? Pode comentar aqui, né? Já passou do entregar. Tem lá... Quando eu fiz a análise dele, não tinha lá esses valores essas variações lá no gráfico, né? Só tinha o valor real, né? Então, quando eu discuti, eu falei que existia uma diferença. Só que no caso, não, se fosse estatisticamente, não dá para saber, porque não tinha a informação, né? É porque, na verdade, você tem que ter um parâmetro. A diferença com o quê? Você tem que comparar com alguma coisa. Nesse caso aqui, você tem duas coisas, dois tratamentos que estão sendo comparados. Anteriormente, eram análises individuais. Então, diferenças significativas... A diferença significativa, ela parte do pressuposto que você tem que ter, no mínimo, dois componentes, ou seja, dois tratamentos. 2, 3, 4, 5, né? O que você pode dizer... naquela planilha do Excel, por exemplo, a minha tentativa foi de explicar o significado que cada dado tem. E eu dei dois conjuntos de dados, duas séries, e em cima dessas duas séries eu fui falando em cima de variâncias, de padrão, para que vocês pudessem comparar o que cada variável diz. Então, nesse caso, o boxplot, ele permite esse tipo de comparação estatística, né, de diferenças ou não entre conjuntos de dados. Os intervalos de confiança já tem um outro tipo de interpretação que ele dá. As variâncias, um outro tipo de interpretação. O coeficiente de variação, outro tipo de interpretação que ele dá. Então, o que é importante para vocês conseguirem sair da inércia, né, dentro da parte estatística, é entender todas essas inúmeras variáveis que o professor vem tentando explicar para vocês, o significado que elas têm, e quando vocês analisarem os seus conjuntos de dados, qual é o resultado que ele está gerando para você, qual a interpretação que é baseada naquela variável, quartil 1, quartil 2, quartil 3, média, mediana, moda, ele está oferecendo para você, e a interpretação que ele fornece. Nesse caso aqui é um gráfico que fornece essas diferenças estatísticas entre esses dois conjuntos. Eu posso ter 3, 4, 5 tratamentos aqui, todos no mesmo gráfico, tá? E o segundo gráfico de hoje, vocês já viram na última aula, o plot, que é o gráfico de pontos, né? Peguei, aqui seriam o N, né, os indivíduos, e os valores que tem do eixo Y. Vou colocar aqui para vocês. Olha, ficou em cima, estou querendo mudar, não consigo, certo? Olha, ele fica sempre no mesmo lugar. Bato o botão direito, quebrar automaticamente atrás do texto, e aí eu consigo agora mudar. Agora eu vou fazer o eixo Y. Mudou. Exportar, clipboard, copiar. Venho aqui, Ctrl V, consigo. Prazo do texto. Venho aqui e boto, ajeito. E a outra coisa, quando for mexer fotos, tanto no PowerPoint quanto no Excel, procure sempre mexer pelo canto, para evitar distorções. É uma coisa que eu sempre vejo, às vezes, em trabalhos que vocês fazem, pranchas de fotos, coisas que envolvem descrições, que envolvem imagens, vocês mexem por essa parte mediana aqui, e aí acabam distorcendo as imagens, tá? Então, sempre ir pelos cantos para evitar com que haja essa distorção desse conjunto de dados, desses objetos que você está trabalhando. Vamos ver se vai dar para juntar os dois gráficos de pontos no mesmo gráfico. Acho que ele não vai permitir. Ele juntou e misturou tudo ao mesmo tempo, né? Pegou os valores de eixo 1 e eixo 2 todos no mesmo gráfico, mas não fez um gráfico para cada um, como foi feito anteriormente lá para o boxplot.
Colei, botão direito, quebrar automaticamente atrás do texto. Me falem, meninos, quem de vocês conseguiu instalar o R no computador de vocês? Conseguiram instalar? Coloquem no chat aí. Se tiverem qualquer coisa. Só assim vocês vão conseguir fazer alguma coisa se vocês pulsarem e tentarem, né, reproduzir essa mesma coisa para outros conjuntos de dados, exercitando variações em cima disso que eu estou colocando aqui para vocês. Tem vários tutoriais, vários cursos na internet, no YouTube, em que vocês podem deslanchar e podem até ganhar dinheiro com relação a fazer análises utilizando essa plataforma gratuita, tá? E o terceiro gráfico, na verdade, aqui, né? O terceiro gráfico, que é o histograma. Histograma a gente viu lá na análise de frequência, são várias colunas, né, várias barras, em que elas vão colocar, vamos dizer quantas vezes cada valor aparece no seu conjunto de dados. Ó. Histograma do eixo Y, e aqui eu coloquei para ser verde, green. E ele fez esse gráfico de histograma do eixo Y. Se eu quiser blue, né? Ele vai fazer esse mesmo gráfico de coloração azul. Se eu quiser cinza, então eu tenho que colocar o termo em inglês, tá? Então, eu coloquei aqui cinza e do eixo Y no gráfico de histograma, que tem a ver com os valores mais frequentes. Então, se vocês repararem, a amplitude de 14 a 16 do eixo Y1 é a que tem maior frequência absoluta, né? E aqui as outras frequências são mais ou menos parecidas, né, entre si, tá? Então, eu vou copiar esse gráfico. Entenderam como é que faz para mudar a cor? Só colocar entre aspas uma cor em vermelho. Se você quiser vermelho, eu escrevo aqui red. Vai lá produzir um gráfico vermelho, tá? Então, vem aqui exportar, copy. Então, é o terceiro tipo de gráfico. Vou mostrar para vocês. Um pouquinho. E aqui, quando eu ver, esse é um gráfico de histograma. Então, repare que o histograma, ao contrário do gráfico de barra, ele não tem espaçamento entre o seu conjunto de dados. Na verdade, é uma representação de frequência absoluta do seu conjunto de dados. Lembra que o Excel ele calculava para vocês também fazer um gráfico tipo histograma. Agora, vamos fazer do eixo Y. Vou deixar ele verde mesmo para vocês verem aqui. Daí, do eixo Y, o valor que é mais frequente é na amplitude de 35 a 30. Então, de 30 a 35 é onde eu tenho maior frequência de ocorrência desse conjunto de dados. Então, vocês poderiam, por exemplo, mensurar o diâmetro na altura, né, do peito, DAP, em árvores, medir o diâmetro das árvores, eucalipto, e saber, eucalipto com 2 anos, qual é o diâmetro, com 3 anos, qual é o diâmetro, fazer essa avaliação, e dentro do seu jardim clonal, saber como que está, se isso está dentro dos padrões, ou está fora dos padrões. Com relação ao diâmetro, você analisa 100 árvores, ou então até mesmo medidas de produtividade, que o trator funciona. Quando as colheitadeiras hoje, elas vão produzindo, né, à medida que elas vão caminhando, né, por dentro da área, dentro dos talhões, eles vão dando valores de produtividade, e esses valores de produtividade depois vocês podem colocar, fazer um gráfico de histograma e saber qual a produtividade que tem maior frequência dentro das suas áreas, dentro dos seus talhões. Comparar um talhão com o outro, e aí você vai saber qual a amplitude de tanto, né, que é mais frequente na sua área. Da mesma forma, você pode pegar com um drone, o drone tira fotografias aéreas, e dentro do próprio R, as imagens aéreas, vocês podem fazer detecção, por exemplo, identificação de ferrugem asiática, a reflectância da luz pela radiação, ela pode permitir vocês fazerem inferências sobre ocorrências de doenças,
ocorrências de pragas, né? Com base no uso dessas imagens aéreas obtidas pelos drones. Enfim, o céu é o limite para as inúmeras aplicações que vocês podem ter dentro do R, transformar isso dentro de vetores numéricos, né? Essas informações que são qualitativas, representadas por imagens, e a partir dali você realizar inúmeras inferências, na verdade, a inferência é a próxima etapa da matéria que envolve testes de hipótese. Aqui a gente está fazendo análises descritivas. A apresentação de um gráfico de histograma é uma análise descritiva. A apresentação de valores de média, desvio padrão, variância, quartil, né? Análise de frequência, são todos parâmetros obtidos e calculados a partir dos dados das variáveis dependentes, né? Das variáveis observadas, para que você chegue a algumas conclusões, tá? Então, eu venho aqui, eu posso salvar a imagem dentro de uma pasta, salvar como PDF, ou aqui, como eu estou fazendo, copiar esse gráfico e colar aqui. Colar. E aí, ó, não consigo mexer, botão direito, quebrar automaticamente através do texto. E aí eu boto aqui o gráfico. E aí eu posso colocar uma caixa de texto, colocar a letra A. Letra A. Posso tirar essa borda. Então, venho aqui, sem contorno. E aí, Ctrl C, Ctrl V. B. Venho aqui para o meu gráfico. E eu tenho 4 elementos. Quero que todos esses 4 elementos sejam uma coisa só. Eu venho aqui, botão direito, marco aqui, Ctrl. Deixa eu ver aqui. Tem uma setinha que permite marcar. Mas Ctrl, e aí você clica com o cursor em cima de cada um, bate o botão direito e manda agrupar, tá? Aqui ele não está permitindo, no meu computador não está permitindo eu agrupar aqui. E aí o A, o B fica todo vinculado a essas 4 imagens, e aí você deixa aqui dado de a legenda, figura, figura 1, vou colocar histogramas, eixo Y1, A, e eixo Y2, B. Aqui a legenda, e aí você tem os conjuntos de dados, tá? Então, era o Moodle, deixa eu colocar aqui. Dentro do Moodle, a lista de exercícios que eu coloquei aqui do módulo 4 é justamente esse deixa eu abrir aqui. Esse script que eu passei para vocês, tá? Vamos lá.
Então, está aqui. Aqui. Então, está aqui. Ó. Então, vocês vão pegar, multiplicar por 120, tá? Para pegar o seu número, a partir dos códigos ou scripts que estão abaixo, eu já coloquei os scripts aqui, ó. Vocês vão calcular para cada um. Lembrando que o eixo Y vai depender do que está aqui. Se você quiser colocar aqui José, o nome de vocês podem colocar. Isso é a matriz que você criou. E aí você tem que substituir. A única coisa que você tem que fazer é substituir aqui pelo nome correspondente. Então, esses números, eu já deixei pronto aqui para vocês pegarem lá 120 vezes cada dezena que vocês têm que representa o número da matrícula de vocês. Ó. Multiplique por 120. Os dados gerados a partir desse cálculo, utilizando o programa R, calcule. Daí você vai me dar a resposta de A, a resposta de B. Vocês têm uma extrema dificuldade de ser objetivo. Pega esse A aqui, B, C, e me coloquem todas essas respostas e me mostrem todos que vocês fizeram isso, né? Utilizando esse script aqui. Comprovem, né? E aí você fez aqui as medidas de tendência central, de variabilidade, e aqui os gráficos, box plots, de pontos e de histograma. Tá? Utilizando o programa R. E aqui são todas as funções. Daí pode falar que usou outra cor. Mostra que você aprendeu. Me convence que você aprendeu para poder te dar a nota máxima de cada um. Tá? Então, é só, pura e simples, passar pela função que eu coloquei aqui para vocês. Então, eu tinha planejado aqui para vocês hoje revisar, né, da primeira aula, passar o script da segunda aula e apresentar a lista de exercícios que está aqui, apresentei para vocês, e vamos falar agora sobre amostragem. Professor, só um detalhe aqui. No caso aí, o número de matrícula, cada dezena multiplicado por 120, eu vou gerar só um eixo, né? Isso. Daí você pode apagar o outro eixo. Tá. Então tá certo. Se quiser colocar outro também e ficar pulsando, o que eu quero é provocar vocês para vocês quiserem criar 3 conjuntos de dados para rodar a análise. Ok. Bom. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Beleza, clareou bastante. Então, eu tinha baixado o RStudio, eu tinha mostrado aquela versão, né? Mas aí depois eu olhando, é a mesma coisa, né? Só mais a tela mesmo que muda. o meu computador, né, da Apple, né, um Mac, talvez seja essa pequena diferença. Vocês vão ter. Bom? Então, eu vou falar sobre métodos de amostragem. Então, a boxplot, né, é a organização da aula de hoje, amostragem probabilística, amostragem não probabilística. Falaremos sobre acurácia e terminaremos, né, a aula falando sobre acurácia e precisão. Na parte inicial, né, falando sobre o R, eu falei sobre esse gráfico, né, que representa o gráfico boxplot. É um gráfico que quase que representa uma análise exploratória do seu conjunto de dados. Em cima, você pode fazer de um tratamento colocando vários tratamentos no mesmo gráfico. Então, ele vai apresentar para vocês valores discrepantes, representados por essa bolinha. Eu posso ter um outlier acima da média, né, ou abaixo da média da tendência central, posso ter aqui para baixo. Tem os valores de máximo e mínimo, né, considerando os outliers. E aqui, essa linha, ela está representando o valor, né, se você for projetar o valor aqui, ele é o primeiro quartil, e aí o significado do que é o primeiro quartil, do segundo quartil, do terceiro quartil, é isso que representa o gráfico boxplot. Então, antes de você fazer um teste de hipótese, você pode, de uma maneira mais rápida, apresentar todos esses portfólios, né, que eu coloquei tanto no Excel quanto no R, de
formas de vocês calcularem medidas descritivas dos seus conjuntos de dados e chegar às inúmeras interpretações com essas análises descritivas. É como se fosse uma primeira etapa possível para a análise do conjunto de dados que vocês têm dentro do R, dentro do Excel, ou qualquer outro programa que você possa utilizar. Então, a amostragem criteriosa, ela representa adequadamente a população. Então, quando você utiliza ela, utilizando premissas, utilizando uma série de critérios, isso vai fazer com que você possa, né, representar essa população e confiar nos resultados decorrentes, esses resultados que a gente já apresentou, formas, né, de você calcular parâmetros e interpretar a sua população. Então, quando você aponta que o indivíduo, a nível, né, que você obtém de média, de mediana, de desvio padrão, e interpreta esses resultados, a confiabilidade, elas têm uma alta relação com uma amostragem adequada. E que essa amostragem não tenha nenhum tipo de favorecimento dos seus conjuntos de dados. Então, para que serve uma amostragem? Então, é uma reunião de informações de um campo sem que seja necessário percorrê-lo por completo. Então, ao invés de você representar, lembrem dos dados do IBGE, né? Você tem uma amostragem de um conjunto da população e aí aquilo você desdobra para os indivíduos daquele estado, aquela população que representa aquele estado, aquela cidade, aquele município, né? Então, da mesma forma, no campo, você não analisa todas as plantas para ter uma medida de valor médio da produtividade, uma medida de valor médio de resposta a um fertilizante, de resposta a um determinado insumo, né? Há um tipo de arraçoamento que você dá para o animal, né? De alimento que você dá para o animal, e conversão em ovos, conversão em leite, conversão em carne. Você não precisa analisar todos os animais do rebanho. Então, obviamente, existe um método para se definir qual a quantidade adequada de indivíduos que você tem que analisar para que você confie nesse conjunto de dados, que você depois tenha desdobramentos, tenha consequências a partir desses dados obtidos. Então, a amostragem incorreta, ela pode fazer com que você, né, um observador, um experimentador, subestime, né? Você tem os valores abaixo daquilo que representa a população, ou superestime, né? Nós temos, psicologicamente, às vezes nós nos subestimamos e às vezes nós nos superestimamos, né? Mas qual que é o limiar correto, né? Ele não tem que ter influências, né? Então, para o conjunto de dados, eu não posso favorecer, por exemplo, eu vou quantificar doenças, todo um ensaio, onde eu tenho diferentes portfólios de fungicidas utilizados, né, conjuntos de fungicidas, né, de recomendações de diferentes empresas, eu quero comparar a empresa, e no momento que eu vou coletar as minhas amostras, eu não posso ter códigos que identifiquem uma tendência para essa empresa, eu não posso avaliar somente as plantas que são mais doentes. Eu tenho que pegar folhas que estejam representadas de uma maneira aleatória no campo. Então, esse é um ponto. Eu não posso ter nenhum tipo de favorecimento dentro de um ensaio experimental. Da mesma forma, a maneira como a gente coloca, por exemplo, eu uso sempre uma premissa quando acima de 0,7, 5,7, eu arredondo a nota. Então, eu esqueci, acho que o Elber, não sei quem que foi, alguém, esqueci de arredondar de uma pessoa. Ele pegou e me escreveu, dá para arredondar, não sei o quê. Então, se eu dissesse não para ele, isso significa que eu estou favorecendo duas pessoas, já que eu usei a regra de arredondamento para duas pessoas que estavam com 5,7 em introdução à agronomia, 5,8, 5,9, e por que eu não vou arredondar para ele, né? Então, isso faz com que, ou então eu gosto mais de um aluno ou de outro, enfim. Mas isso não precede dentro, né, do ambiente estudantil. A gente sempre tenta criar todos os artifícios e processos para que todos
tem o mesmo direito. E na experimentação é a mesma coisa. Então, eu não posso nem supervalorizar um determinado talhão, um determinado tratamento, uma determinada amostragem, que eu quero muito que ela dê certo, nem tampouco posso favorecer. Você representa uma empresa e o tratamento que representa a sua empresa, você favorecer isso. Então, isso é uma representação, uma coleta de dados em que você vai gerar um dado da população que não é real. Você não sabe, ela pode até ser, mas desde que ela tenha o mesmo direito que os demais, que os resultados não sejam tendenciosos, tá? Então, a amostragem correta, ela vai gerar dados em que você ou vai subestimar ou vai superestimar. Lembra do box plot que eu falei para vocês? A barrinha ela pode estar para cima ou ela pode estar para baixo. O correto é que ela fique no meio, né, para o seu conjunto de dados. E lembrando que o fato de ela estar para cima ou para baixo, os erros que a gente chama experimentais na distribuição do conjunto de dados são efeitos que os dados sofrem, em que podem gerar perda de credibilidade ou não do seu conjunto. E aí vocês têm estratégias matemáticas que são as transformações por aquelas funções que eu mostrei para vocês na aula de R. Então, a tomada de decisão equivocada, ela vai gerar perdas a partir do momento que você faz uma amostragem que seja incorreta. Então, você necessita levar em consideração essas questões de não superestimar e não subestimar, né, abaixo daquilo que deveria ser esperado, que representasse a sua população. Então, se você segue algo fora, ou então você faz um ensaio em que você não consegue sublimar, ou então você não consegue, se você não conseguir reduzir a heterogeneidade dos ensaios que ocorrem no campo, você vai gerar resultados em que esses resultados, como a gente concluiu lá, né, daqueles gráficos, eles poderão estar equivocados, né? E se você gera conclusões equivocadas, você vai decorrer na geração de perdas produtivas, perdas econômicas, tomadas de decisões incorretas, tá? Então, uma unidade amostral, o tamanho dessa amostra, ele é um levantamento preliminar de uma variável dependente estimada. Então, as variáveis que a gente utiliza, utilizando balanças, né, onde a gente mensura pesos, ou a gente usa réguas para mensurar altura, diâmetro. Então, essas variáveis, né, que seriam representadas por aqueles eixo Y1 que eu falei hoje, o eixo Y2 que eu coloquei hoje para vocês. Elas seriam as variáveis dependentes em um número N de amostras, né? Então, acho que eram 10 amostras, 7 amostras, 5 amostras. Mas esse número de amostras, será se ele é adequado? No decorrer da aula de hoje, eu espero conseguir fornecer essa resposta para vocês. Então, a média e a variância, eles serão os balizadores dessas amostras crescentes, né, de 1 a N, e devem ser indicadas através de um gráfico em que você vai plotar para cada conjunto de dados, né, para uma amostra, para duas amostras, né, de 2 para frente, né, qual é a média e qual, no gráfico, né, vai ser um gráfico de X com dois Y, onde o primeiro Y do lado esquerdo pode ser a média e o outro Y do lado direito, o desvio padrão. E aí vocês vão ver o comportamento que vai acontecer para você chegar a essa amostra ideal, para que você consiga sublimar essa heterogeneidade do seu conjunto de dados. Alguns conjuntos de dados que são mais homogêneos, ou então alguns experimentos, ensaios que são mais homogêneos, ou seja, que tem poucos fatores que influenciam na formação da média do desvio padrão, você vai precisar de menor quantidade de amostra. E se é menos amostra, menos trabalho de campo. Logisticamente falando, esse o pensar que a gente tem quando a gente pode coletar, né, esse conjunto de dados. Vocês poderiam me falar, eu tenho um talhão, professor, quantas amostras eu posso tirar para definir a produtividade daquele talhão? Então, você vai pegar 2 amostras, vai calcular a média e o desvio padrão da produtividade, você vai calcular a produtividade e vai calcular a média e a variância, né, dessas 2 amostras. Depois vai plotar de 3 amostras,
média e variância, depois de 4, de 5, de 6, de 7, e depois um tipo de conformação gráfica, né? Quando tiver pouca variação gráfica, é ali que vai indicar qual é a amostra ideal. Eu já vou falar, é o próximo gráfico que eu vou mostrar para vocês. Mas, em linhas gerais, a amostra ideal ela é obtida pela plotagem do eixo X, número de amostras, 2, 3, 4, 5, no eixo Y1 e Y2, média e variância para cada uma dessas amostras. Pode fazer para altura, para produtividade, taxa de graus Brix de frutos, e a partir desse tipo de pensamento, você consegue definir qual é a amostra ideal, tá? Então, média e variância seriam as medidas ideais aqui para vocês acharem, responderem essa grande questão. Pouquíssimas pessoas, às vezes, alunos, conseguem entender direito como definir a amostra ideal. Então, vocês vão ter curvas que vão apresentar variações iniciais significativas, curvas com a variância, curvas contendo a média, e o maior número de amostras e variações eles vão aumentar. Você vai colocar isso de uma maneira sequencial, né? E depois você vai ter o início de uma estabilização dessas curvas. E é justamente aqui, o gargalo, quando inicia a estabilização das curvas, média e variância, é o momento onde você vai definir essa amostra ideal. Então, está aqui. Então, aqui eu tenho as minhas amostras. Eu tenho 4, eu tenho 8, eu posso fazer 2, até 24 amostras. Pego 2 amostras e calculo a média, que está aqui, né? A média, que é o azul, e aqui o desvio padrão, que é o vermelho. Está vendo como ela está tendo variação? Para baixo e para cima? Para baixo e para cima. E quando ela chegou nessa amostra aqui, 16 amostras, ou seja, 16 repetições, aqui, ela já está começando a não ter variação de média de desvio padrão. Então, aqui já está indicando mais ou menos 18 a 20 amostras a quantidade ideal para que você consiga definir. Então, é pela plotagem gráfica de média de desvio padrão, você define qual é a melhor amostragem. E aí, a partir daqui, você vai conseguir selecionar a sua amostragem. Não sei se vocês conseguiram entender. Então, você vai lá, pegou 2 amostras, pegou e mediu. Vamos pegar que você está num pomar de uva e mediu os graus Brix dessa uva. E aí ela teve essa média e esse desvio padrão. Né? A média e aqui o desvio padrão. Depois você foi pegando várias amostras, pegou 2, 3, 4, 5, até 25 amostras. Para cada conjunto de amostras, você calculou a média e o desvio padrão, né, ou variância também pode ser, para esses graus Brix, né, que é o teor de açúcar do fruto de uva. E aí, quando você definir, talvez, para essa variável, você aqui, 8 amostras seja o suficiente. Ou para produtividade, 16. Então, isso vai variar para cada caso. Então, quando isso aqui começar a ficar homogêneo, ficar paralelo entre si, é o momento exato onde vai indicar a melhor amostra, a melhor amostragem que você for utilizar. Tá? Então, é plotagem de média e desvio padrão para sucessivas amostras que você coleta para a sua variável dependente. Então, aqui são parâmetros no eixo Y1 e aqui Y2, né? Calculados a partir da sua variável dependente. E aí vai definir. Então, quando eu pego uma parcela de 10 metros quadrados, eu tenho qual o número de folhas que eu devo utilizar para avaliar uma determinada doença. Então, eu pego 2 folhas, avalio a severidade, e aí, a partir dessa medida de severidade da folha 1, da folha 2, eu calculo a média da folha 1 e folha 2, e depois o desvio padrão da folha 1, né? Que é a folha 1 e a folha 2. Com 3 amostras, eu calculo a média e o desvio padrão, 3 amostras da severidade, e coloco no gráfico. Depois, com 4 amostras, calculo a média, o desvio padrão, e aí
ploto no gráfico da severidade, que é a minha variável dependente, e assim eu vou definindo, através dessa análise gráfica, qual que é a minha amostra ideal. Beleza? Então, as amostragens, elas podem ser probabilísticas. Elas servem para assegurar a precisão da estimação dos parâmetros, reduzindo essa questão desse erro amostral, e esse erro amostral que pode ser induzido pelo homem, pode ser consequente de heterogeneidade do ambiente, o ambiente pode influenciar, vários fatores podem influenciar. Então, em que consiste essa amostragem probabilística? Consiste que cada elemento da população tem a probabilidade conhecida e diferente de zero de ser escolhida. Lembre que eu mostrei para vocês, a gente falou sobre probabilidade quando eu falei de análise de frequência. Frequência é a mesma coisa que probabilidade, só que é um valor decimal. Então, se você acha lá o valor de 0,5 de frequência acumulada, aquilo ali é uma probabilidade do seu conjunto de dados que você mediu naquele ano, que ele tenha aquela média. Se você mudar o seu sistema de produção, colocar mais tecnologias, possivelmente esse quartil 2, né, que é o valor que divide a probabilidade de que o seu conjunto de dados ele seja dividido pela metade, essa probabilidade ela pode ser ampliada a partir do momento que você altera, né, se você fizer da mesma forma que o ano passado, ressalvando as questões ambientais, a tendência daquele mesmo resultado, você estimar devido ao dado probabilístico, a probabilidade obtida, que é a frequência, ela vai ser a mesma. Então, da mesma forma de uma população, de uma amostragem que você retira de uma população, as frequências observadas que vocês tiveram, os valores 0,5, 0,40, 0,75, né? A somatório de quantas vezes aquele número aparece na sua população, aquilo ali é uma estimativa probabilística da sua população. Agora, resta você saber se essa estimativa ela é confiável ou não. Né? Então, é confiável quando você tem um espaço experimental mais homogêneo. Ela não é confiável quando você tem um ambiente muito variável e, consequentemente, uma influência ambiental muito grande. Então, essa probabilidade vai servir para aquele caso e não para desdobramentos de outros casos similares àqueles. Os sistemas de alerta de doenças, de pragas que vocês têm baseado em temperatura, que diz qual é o momento ideal para você... lembra que a gente falou de agricultura, lá em Introdução à Agronomia, de agricultura de precisão, de estimação de quando que você vai entrar com a aplicação de um determinado insumo, né? A aplicação de um fungicida para controlar um patógeno, porque existia uma matriz de coletas de 15 em 15 minutos, dados de média, dados de umidade relativa, de temperatura e molhamento foliar, em que programas podem calcular, criar um estado de alerta e mandar para o celular do produtor, você tem que entrar com a aplicação, senão você vai ter uma estimativa de severidade de uma doença X, Y, Z. Né? Você tem vários sistemas já definidos em literatura baseados nessas questões de monitoramento e probabilidades de ocorrência baseadas em características do ambiente, por exemplo, como temperatura, molhamento e umidade relativa do ar. E essas amostragens probabilísticas, elas têm o objetivo de dar uma melhor representatividade do seu conjunto de dados, baseando-se nessas medidas pouco influenciadas pelo ambiente, né? Essas probabilidades que são obtidas como na análise de frequência que a gente colocou para você. Então, os tipos de amostragem. Nós temos a amostragem aleatória simples, né? Então, todos os elementos possuem igual probabilidade, os dados distribuem de maneira uniforme no campo, então ela é considerada essa classe. A segunda classe é a amostragem aleatória estratificada. Então, quando você tem variações, que é o que acontece de ensaios de campo, você precisa dividir em talhões, como é o caso dos grids que a gente falou, da agricultura de precisão, dividir em quadrantes, porque existe muita variabilidade do solo, para você coletar esse solo e fazer análise de pH,
propriedades físicas e químicas desse solo. Então, você precisa estratificar e ter várias amostras. Com sementes, você estratifica essas amostras, retira várias amostras, mistura, depois pega uma outra amostra composta para que você consiga ter uma representatividade maior da sua população. Então, essa amostragem aleatória estratificada, eles podem ser feitas em estratos recomendados quando a população é heterogênea, como o caso dos ensaios de campo, né? Eles são agregados, os resultados são agregados, e aí, nesse caso, quanto maior a heterogeneidade, é muito bem-vindo você estratificar isso para conseguir tirar, né, realizar esse tipo de amostragem probabilística, randômica ou aleatória. As amostragens aleatórias em cachos, né, que são seleção de dados que estão naturalmente agrupados num conjunto de dados, e a amostragem sistemática, a sistemática ela é coletada de maneira sistemática. Então, a cada 10 linhas, você atravessa o talhão e escolhe uma planta e coleta dados dessa planta. Para plantas daninhas, verificação de fauna e flora, você pode jogar um arco, uma esfera, como se fosse um bambolê, e aí todas as plantas que caem, né, você joga aleatoriamente. Isso é um tipo de amostragem sistemática. Tudo que acontece, que cai naquele local, todas as plantas que você identifica naquele local, as plantas daninhas, elas representariam essa diversidade de plantas daninhas do seu talhão. Então, é uma forma que você pode colocar. Você tem uma grande área, né, na agricultura, né, você tem um grande talhão, você pode ficar caminhando a cada 10 passos, fazer avaliação em uma planta, depois andar numa outra direção, coletar outra planta e realizar avaliações, diferentes tipos de categorias de avaliação, né? Coletar a espiga e medir diâmetro da espiga, massa da espiga, número de grãos por fileira da espiga, ou se for uma planta de feijão, número de vagens por planta, né? Altura da planta, diâmetro do colo, número de nós por planta, quanto mais nós, mais flores, né? Enfim, para cada planta você pode utilizar um método, né, para definir variáveis dependentes, para coletar, para realizar essa amostragem e você concluir a partir dessa amostragem no campo. Professor, voltando aí no slide aí, a amostragem aleatória, estratificada, a gente controla mais o ambiente, né? Você pega um ambiente mais heterogêneo, parece, ao meu ver, que ela é mais adequada do que fazer essa sistemática, né? Ou não? Tudo vai ser de acordo com a natureza e de como você tem o seu conjunto de dados. Às vezes você não tem as plantas divididas em quadrantes. Por exemplo, às vezes você tem quando você cultiva para produção, ele não é dividido em blocos. E, às vezes, a amostragem sistemática é uma alternativa que você vai ter para poder obter informações sobre essas plantas. Eu já fiz muita amostragem sistemática para enfesamento. Enfesamento pálido, vermelho e o mosqueado, né? Uma virose que é tudo transmitido pela cigarrinha. Então, eu tinha... Então, no produtor, ele tinha lá 25 híbridos diferentes de milho e eu descia, acho que era 50 metros, descia, eram 8 linhas de milho e andava a cada 10 metros, pegava uma planta e verificava aleatoriamente se ela tinha enfesamento, se tinha sintomas de enfesamento pálido, vermelho ou mosqueado nessas plantas. Então, tudo vai depender das circunstâncias do processo de decisão. Então, é um ensaio de campo, mas que ficaria um pouquinho difícil. Já, por exemplo, a soja, que eu tinha uma área, já um quadrante bem delimitado, plantado, de 10 metros quadrados, então eu poderia aqui estratificar e pegar aleatoriamente dentro do quadrante 20 folhas do terço inferior, que seria o local onde mais ocorreriam as doenças, e em cima dessas 20 folhas eu quantificava as doenças que ocorriam ali, ou poderia ser a história do pano de batida, né, que tem lá da entomologia. Você
colocar em diferentes linhas de cultivo, bater as plantas e depois ver as populações de insetos, lagartas que caem nesse pano de batida e quantificar. Aí eu poderia fazer 2, 3, 4, e aí qual é a quantidade de amostragem por cultivar, por tratamento, aí você precisa fazer aquela mensuração envolvendo média, desvio padrão ou variância para saber a quantidade de amostra ideal para que não tenha tanta heterogeneidade, né? Se você tiver uma variação muito grande, então não seria a amostragem ideal, né? Então, na verdade, por exemplo, eu me lembro que quando eu estudei estatística há muito tempo atrás, meus professores colocavam que quanto mais, melhor. Quanto mais amostragem, mais confiáveis serão seus conjuntos de dados. E aí as variáveis dependentes que você vai implementar para esses conjuntos de dados. Beleza? Mais alguma dúvida? Vocês já fizeram alguma amostragem de dados no campo? Nos estágios da vida de vocês? Já quantificaram alguma coisa? Então, para uma metodologia, né, que vocês vão estudar mais na próxima matéria de estatística, que é ver mais a parte de experimentação, em que vão associar essa questão da amostragem. Então, a amostragem, ela pode ser, aqui eu coloquei como exemplo, né, como a maior quantidade de doença ela ocorre no terço inferior, eu posso utilizar 20 folhas por blocos, e esses blocos vão repetir, ou seja, eu vou ter a chance, se tiver heterogeneidade, então os blocos estão distribuídos aleatoriamente no espaço, e eu vou ter, se eu tiver 5 blocos, então é 5 vezes 20, ou seja, 100 folhas, eu vou analisar para obter uma média do meu conjunto de dados, e aí eu vou poder comparar isso com outros tratamentos do meu conjunto. Então, as plantas apresentando um determinado sintoma, né, um outro exemplo de amostragem que eu posso fazer, sintoma carijó. O sintoma carijó, muitos agentes podem provocar, é uma clorose internerval. O sintoma carijó é uma consequência de um problema de vascularização. Então, se eu tiver nematóide, eu posso ter plantas de soja com sintoma carijó. Se eu tiver uma broca na raiz, eu posso ter um problema de sintoma carijó. Se eu tiver compactação do solo, que é um problema abiótico, pé de grade, que a gente chama, a planta pode expressar sintoma carijó. Pode ter algum problema nutricional, pode ser patógenos que afetam o colo, como macrofomina, como fusarium. Então, eu posso coletar, as plantas elas não estão distribuídas de uma maneira padronizada, randômica, elas estão de uma maneira sem controle. Então, você verificando uma planta com um sintoma, com a folha, com essa aparência, você arranca a planta e leva para o laboratório e pode, dentro dos 10 metros quadrados, dos 15, tudo vai depender da área de experimentação, você vai isolar e vai tentar identificar quem é o agente causal do sintoma carijó. É um dos exemplos de amostragem que eu posso contribuir, que eu já fiz isso no campo. Outro tipo é a questão do arco, que eu tinha falado para vocês. Pode pegar um arco de bicicleta também, né? Jogar aleatoriamente dentro do campo e vocês podem monitorar as populações. Será se 100% das plantas, elas são igual, vocês não fizeram análise de frequência? Será se é capim amargoso mesmo? Será se é vulva? Será se é picão preto? E aí vocês podem quantificar o número de plantas que caíram dentro de um diâmetro. Então, se πr ao quadrado é a área de uma circunferência. E aí depois você calcula por metro quadrado aquelas plantas que você jogou e que fez uma amostragem sistemática, né, que eu tinha colocado para vocês. Pode fazer um arco de metal, de madeira, jogar aleatoriamente e depois quantificar esses componentes, tá? Outro tipo é o que é feito com solo, né? Você pode dividir em grids, pegar 100 gramas desse solo e extrair nematóides, né? Você coloca 100 gramas vezes, é sempre 15, se não me engano, 15 vezes a quantidade de solo que você coloca, 15, então 1,5 litro, na verdade, de água em 100 gramas, se não me engano. Não lembro agora de cabeça, talvez
tenha colocado errado. E aí você lava esse solo e depois peneira num conjunto, né, de peneiras com granulometrias, né? O Zé tinha perguntado para mim granulometria do carborundo. Então, existem peneiras que vão permitir passar diferentes frações. Aquilo que é mais grosso fica em cima, aquilo que é mais fino fica embaixo. E o nematóide ele vai passando estrategicamente e ele é retido pela peneira de 400 mesh. Então, você pode pegar várias amostras, fazer vários grids e fazer um levantamento de tudo que tem no solo, não só nematóides, por esse método de peneiramento, né? Você pode pegar dentro de 1 metro quadrado, né? Pegar e calcular, ver especificamente a fauna de nematóides, ou só pratilencos, ou só heterodera, ou só meloidógene, quantificar isso, ou só helicotilencos, nematóide espiralado. Assim como você pode quantificar micorrizas nesse solo, e aí você vai saber essa questão de como está distribuído, comparar um talhão com outro, uma área de cultivo com outra, mandar para um laboratório, o laboratório vai fazer isso, né? Ele vai quantificar esses nematóides e vai dizer por grama de solo quantos nematóides tem, nematóides fitoparasitas. É uma outra forma que você pode coletar. Desse mesmo solo, você pode depois fazer diluição em série, né, e calcular o número de UFCs. Então, quanto maior, vocês vão ver na próxima matéria, quanto maior unidades formadoras de colônia, que quer dizer, é o significado de UFC, né? Então, quanto maior células de micro-organismos, significa que você está fazendo um bom manejo de conservação. Então, colocar palhada, cobertura morta, você manter a fauna e flora desse solo, isso vai ter uma resposta. As plantas absorvem graças a enzimas produzidas por essas populações de micro-organismos associadas à rizosfera, e isso vai fazer com que ela aumente. Então, a diluição em série, que eu apresentei para vocês, né, na disciplina de micro, é uma das técnicas que vocês podem acessar utilizando 1 grama. Coleta lá, da mesma forma que você pegou 100 gramas, tira 1 grama dessa amostragem e faz a diluição em série e tem uma ideia da quantidade de UFCs, né, da sua propriedade. Então, você pode... Uma vez a gente fez um ensaio com os alunos, que cada turma, né, cada equipe de 5 alunos, fez lá uma diluição em série de amostras de pastagem, amostras de área cultivada, amostras de floresta, e aí verificava nas áreas de florestas, por exemplo, uma grande população de unidades formadoras de colônia. E quando é período chuvoso, a quantidade de UFC é bem maior do que período seco, porque a água é um elemento, um fator limitante. Sementes, você pode, lá dentro dos caminhões, coletar várias sementes, várias amostras, depois dessas amostras mandar para os laboratórios de análise. Então, você vai exportar essa semente. É claro que você sabe a diferença de sementes e grãos, né? Semente é quando você vai plantar, e grão é quando você vai processar e vai produzir um farelo para alimentação animal. Você não vai utilizar para o cultivo, e aí você chama de grão. E essas amostras para sementes, eu posso fazer uma amostra composta e depois retirar umas subamostras, misturar bem para que eu tenha uma homogeneidade e eu ter informações sobre tanto fisiológicas dessa semente, precisa aprender isso no 6º, 7º período, com a professora Érica, de sementes, como eu posso identificar patógenos nessas sementes. Então, eu, por exemplo, trabalho muito com patógenos de sementes, e aí eu quantifico. Então, eu analisei 100 sementes, de 100 sementes, quantas apareceram macrofomina, foma, pitium, fitóftora, fusarium, alternária, aspergillus, penicillium. Então, eu vou ter o valor em porcentagem, 5/100, 10/100. E aí eu tenho a probabilidade de ocorrência, né? A aula de hoje tem a ver com probabilidade de ocorrência desses componentes. Milho, né? Eu posso avaliar a fitossanidade, o complexo de que afeta a cultura do milho, qualquer outra cultura, em que eu possa avaliar em cada uma das folhas do milho, estimar a severidade de pragas e doenças ao mesmo tempo
e isso representaria a fitossanidade desse milho, fitossanidade na planta. Poderia avaliar a fitossanidade na folha, no terço médio ou no terço inferior, né? Se as doenças elas não ocorrem no terço superior, ocorrência de perfuração de lagarta do cartucho. Então, eu posso fazer uma amostragem, né, de 10 plantas naquela sequência aleatória, né, de você fazer um caminhamento a cada 10 metros, avaliar uma planta, 2 plantas, 5, 10 plantas. Então, quando você tem uma alta incidência, baixa incidência, você pode tomar uma decisão maior ou menor sobre esses exemplos de amostragens que vocês podem utilizar no campo, tá? Então, às vezes, vocês desdobram isso baseando nesses conceitos. Então, eu considero tudo isso que eu estou colocando para vocês, vocês só vão aprender bastante a mostrar a partir do momento que vocês forem para o campo, coletarem esses dados, utilizarem esses dados para dentro da proposta que a gente tem aqui dentro da disciplina, e calcular e interpretar. Acima de tudo, o mais importante não é só calcular, é interpretar o que aquele dado está representando e se ele é ou não confiável. Vocês precisam saber ter essa tomada de decisão sobre confiar ou não desses conjuntos de dados. Então, os modelos e técnicas que vocês têm de amostragem, né? Então, inteiramente casualizada seria essa figura A, né? A figura B e C seriam inteiramente causalizadas e estratificada, dividindo em frações. Se aqui você vê que a heterogeneidade está dividida nessas duas áreas, então ela tem uma área A, onde você coleta dados, depois uma área B, mais interna, que seria estratificada. E aqui o que eu falei para vocês, D, E, I e F, seria sistemática diagonal, aqui com 2 linhas, né, passando por dentro da área que vocês têm de cultivo, sistemática diagonal, e aqui a sistemática em escada, né, você fazendo esse tipo de configuração. Professor, eu já vi algo muito parecido com isso para solos, né? Então, vocês podem também aplicar para diferentes áreas esses tipos de amostragem, desde que elas consigam representar a sua área total, né? Aqui em V, né, é fácil, né? A amostragem sistemática em V, e aqui a amostragem sistemática em M, né, dentro da sua área. Então, a tomada de decisão de uma ou outra vai ficar a critério de cada observador, e como você vê a variável que você vai medir, se é severidade de doenças, se tem incidência de lagarta do cartucho, se é a questão do pH desse solo. Então, para cada tipo de característica de variável dependente, você vai tomar, né, vai fazer uma tomada de decisão para a coleta desse dado, de maneira que você consiga, obviamente, nessa escolha, que essa escolha seja a melhor para representar a sua população. Então, quando usar essa amostragem probabilística? A primeira questão é quando o desvio da amostragem ele tende a ser reduzido, né, que foi o que a gente falou do início. Então, a seleção da amostra ela determina uma grande parte da qualidade da investigação, e a maneira em que os pesquisadores selecionam a sua amostra ela determina a qualidade dessas suas descobertas. A amostragem probabilística ela fornece, em grande parte, qualidade nas descobertas do investigador, e isso acontece porque envolve a investigação de uma representação imparcial, que eu já tinha falado para vocês, eu não posso ter tendência, não posso favorecer um determinado acontecimento na minha população. O segundo critério, né, de quando eu devo usar uma amostragem baseada em probabilidade, normalmente a amostragem probabilística ela é aleatória, ela não é tendenciosa. Então, o segundo critério é quando a população ela é diversificada, ela é variável, quando eu tenho tratamentos diferentes, genótipos diferentes de uma planta, ou uma área muito variável. Então, o tamanho da população é grande e diverso, e ajuda os pesquisadores a criarem amostras que representem totalmente a população. Suponha que queremos saber quantas pessoas preferem o turismo médico antes de receber o tratamento em seu próprio país. Esse método, né, de amostragem probabilística, ele pode ajudar a coletar amostras de vários estratos socioeconômicos
nômicos, por exemplo, antecedentes, etc., de maneira que você possa representar a população. O terceiro ponto é para criar uma amostra precisa, né? A amostragem probabilística ajuda os pesquisadores a criarem uma amostra que represente a sua população. E deve usar um método para criar um tamanho de amostra, que eu falei agora há pouco, ainda pouco, sobre o tamanho da amostra ideal. O tamanho de amostra precisa para ajudá-los na obtenção de um bem definido. Então, as vantagens de uma amostragem probabilística. Então, ele é barato, você mesmo pode realizá-lo e não requer nenhum tipo de investimento. É simples, portanto rápido, e não requer reconhecimento especializado. Então, vocês mesmos, no início do curso, vocês podem obter vários tipos de amostragens e chegar a essas conclusões, a entender essas técnicas para aplicar. Então, esse conhecimento especializado, vocês, como agrônomos, podem instruir os técnicos que estão sobre a orientação de vocês para a coleta dessas informações e vocês realizarem as interpretações desses resultados. E o outro grupo de amostragem, assim como a gente falou das amostragens probabilísticas, né, que são aleatórias, que seguem todas essas premissas que o professor acabou de dizer, existe também um outro grupo de amostragens não probabilísticas, não possíveis de serem estimadas. Então, cada elemento da população não possui a mesma probabilidade. Então, ele favorece a ocorrência de um determinado indivíduo. Ou seja, quando você tem muita heterogeneidade, você não consegue controlar plantas quando morrem por qualquer outro por inúmeros fatores. Você tem animais que invadem, por exemplo, eu tive um ensaio que metade do ensaio foi atacado de milho, atacado por periquito, esse verdinho. Como que vocês chamam? Tem um nome que vocês chamam aqui. Mas um periquitinho verde comeu a boa parte das minhas parcelas de milho. Era um ensaio de fungicida. Então, são situações em que você acaba perdendo a sua fonte para extração de dados. Então, isso seria uma amostragem que você vai ter que adaptar o seu conjunto de dados para essa situação. Então, o risco de ser menos representativa é uma alternativa, né? Quando plantas morrem por qualquer processo ao acaso que acontece nos ensaios, você tem até um experimento que há uma invasão de animais, estoura uma boiada e eles comem ou pisoteiam metade dos seus ensaios. Então, dentro das áreas, por exemplo, no melhoramento de plantas, em que, para resistência, as plantas morrem, então, provavelmente, muitas delas utilizam amostragens que a gente chama não probabilísticas, porque elas você não consegue comparar dentro da mesma escala. Lembra que eu falei do eixo Y1 tinha 7 amostras, eixo Y2 tinha 7 amostras, então estavam dentro da mesma escala. E se morresse algum indivíduo que não permitisse com que eu tivesse um N igual a 7 para o eixo Y2? Então, seria uma amostragem não probabilística. Tipos de amostragens não probabilísticas. Então, amostragem acidental ou de conveniências, amostragem por sujeitos facilmente acessíveis, exemplo, pessoas hospitalizadas, estudos sem objetivo de generalização de resultados. Amostragens, o segundo tipo de amostragem não probabilística, amostragem de cotas, similar à aleatória estratificada, diferindo apenas pelo fato dos sujeitos não serem escolhidos aleatoriamente. Nesse caso aqui, em cotas, você divide ele em grupos, né? E você define classes dentro, né, desses grupos, dessas cotas que você definiu. O terceiro tipo de amostragem não probabilística é a amostragem por seleção racional ou tipicidade. Ela tem como objetivo o julgamento do investigador para constituir uma amostra. Então, você vai escolher os melhores indivíduos por alguma razão dentro desse propósito de amostragem. E, por fim, a amostragem em redes ou bola de neve, ela é utilizada em redes de referência apropriada para grupos de difícil acesso, ou até mesmo quando se trata de temas que são privados, então que você não tem acesso àquelas informações. E aí nós estamos experimentações, pesquisas ligadas a
área de humanas que podem acontecer esse tipo de evento. E, para a gente poder finalizar a aula de hoje, né, nós temos aqui um conceito de acurácia e precisão. Então, a acurácia é o quão próximo que você tem do valor amostrado, da média e do valor real. E a precisão seria essa repetibilidade do valor amostrado, essa variação associada à estimativa obtida pela variável dependente ou a variável resposta. Então, nos seus ensaios, vocês vão sempre, como agrônomos, buscar sempre terem essa acurácia e terem essa precisão nos seus conjuntos de dados. Então, simultaneamente, esse é o objetivo que vocês vão ter que considerar para as coletas, as suas amostragens nos seus conjuntos de dados. Então, o experimento, a avaliação deverá apresentar uma elevada acurácia e precisão, tá? Então, a baixa acurácia ela é expressa pelo erro sistemático, como o outlier é uma baixa acurácia, a presença dele, que ocorre a cada estimativa de tal forma que o valor médio é claramente diferente do real. Então, esse erro para cada estimativa ele pode ser aleatório ou não aleatório, e quando ele é não aleatório, sempre se repete a uma determinada probabilidade. Sempre que você vai errar, você estima, né, vocês vão ver mais à frente, a gente tem, durante os cálculos inferenciais, estimativas de erros que envolvem 5%, 1%. Lembra quando eu calculei o limite superior e inferior nas aulas anteriores? Eu coloquei um limite de erro, né, da tabela possível para definir aquela amplitude de dados. Eu posso ter dados reais que possam estar fora daquela amplitude. E aí, isso eu reconheço essa probabilidade de erro pela tabela, que a gente usou a tabela de T para comparar com o T calculado e o T tabelado. Né? Então, essa repetibilidade indica a alta precisão. E o erro, né, o erro não aleatório, né, seria quando não se tem uma determinada probabilidade aqui, né, o não aleatório existe e o aleatório não se tem essa probabilidade para definição. Então, normalmente, esses conjuntos de dados, eles são expressos, os dados biológicos, a gente ainda não falou sobre regressão, mas você já deve ter visto lá na equação de primeiro grau, a regressão linear ela é representada por uma equação da reta, que é y igual a A mais bx, onde A é o que a gente chama de intersecção da linha de regressão e o bx é o que a gente chama de coeficiente angular. Por que o professor está falando isso? Para justamente definir como definir se o seu ensaio ele tem ou não acurácia, ele tem ou não precisão. É com base nessa regressão. Vocês viram lá dados que você pegou para uma amostra, 2 amostras, 3 amostras, ou então comparando tratamento 1 e 2, lembra daquele gráfico de box plot que a gente pegou 2 conjuntos de dados? Eu poderia fazer uma regressão para aqueles 2 conjuntos de dados em que você vai pegar os valores observados, os valores reais, e colocar dentro de uma modelagem, né? A regressão linear, essa equação da reta, é uma modelagem, é colocar ela dentro de uma dimensão matemática, em que ela vai gerar esses 2 parâmetros, que é o A e o Bx, o coeficiente angular e a intersecção da linha. E essa regressão, ela permite com que você faça uma comparação entre o valor real e o valor estimado, o valor observado no campo. Então, a regressão permite com que você tenha esse valor estimado. Então, por exemplo, a acurácia ela é mensurada nos seus ensaios quando você faz essa regressão linear e o coeficiente angular, o Bx, que a gente colocou aqui, ele é mais próximo de 1. Então, quanto mais próximo de 1, significa que ele é mais, os seus ensaios serão mais acurados. E a intersecção da linha, o A, né, a intersecção da linha é o mais próximo de 0. Né? Quanto mais próximo de 0 for o valor de A, significa que o seu ensaio vai ter maior acurácia. Né? Então, é o que a gente chama de A. Então, os seus ensaios, você vai ver pelo coeficiente angular, que é o Bx, e pelo valor de intersecção da linha, que é esse valor de A. E a precisão, ela já é o coeficiente de determinação, que é representado por esse R
quadrado, e ele deve ser mais próximo de 1. Ele vai dar um valor de 0,99, 98, 85. Então, significa que os seus dados eles são precisos quando eles chegarem mais próximos de 1. Então, quando o coeficiente de determinação ele funciona. Eu vou mostrar para vocês no Excel um conjunto de dados. Ele calcula para vocês tanto o coeficiente angular, a equação da reta, a intersecção da linha e o coeficiente de determinação, e aí vocês têm informações sobre a acurácia e precisão dos seus conjuntos de dados. Ou seja, de novo, as avaliações dos seus ensaios, elas devem ter tanto precisão como elas devem ter acurácia. E isso é medida pelo acurácia, coeficiente angular, intersecção da linha de regressão e a precisão pelo coeficiente de determinação. Então, agora, de uma maneira mais metafórica, de tentar representar o que seria essa acurácia, essa precisão. Nessa figura A, reparem que você tem aqui uma alta acurácia, ou seja, a acurácia é quando você coleta os dados dessa sua população, dessa sua amostragem, e ele representa, ele atinge o alvo. É como se fosse num jogo de dados, você pega e acerta o centro. Então, quando você pega todos os seus dados, eles estão muito próximos dessa região central, então significa que os seus dados têm alta precisão e alta acurácia. Já na figura B, você tem uma repetibilidade dos pontos no mesmo local. Então, ela tem todas no mesmo ponto, então ela tem uma alta precisão, porque está tudo no mesmo local. Ela não está variando. Então, tem uma alta precisão nessa figura B, mas, no entanto, ele está muito longe do valor real. O valor real é onde está aqui o alvo. Então, ele tem uma baixa acurácia. Tá? Então, alta precisão quando atinge o alvo e fica tudo concentrado. Né? Alta repetibilidade no mesmo ponto. Então, aqui, alta precisão, porque eles estão repetindo no mesmo ponto, mas não estão atingindo o alvo. Então, baixa acurácia. E aqui, ó, vocês estão vendo os dados, quando você não tem treinamento, né, tirou o alvo, ele vai ficar em pontos diferentes. Então, você tem até uma alta acurácia, porque os dados estão próximos do centro, né, e tem uma baixa precisão. Baixa precisão por quê? Porque não tem repetibilidade dos dados no mesmo ponto, aqui na figura C. Então, igual aqui, ó, todos estão concentrados no mesmo ponto. Se todos estivessem concentrados no mesmo ponto, teriam alta precisão, como a gente tinha falado na ilustração anterior. E nesse caso aqui, ó, eu tenho uma baixa precisão na figura D, baixa precisão, porque os dados não têm muita ligação entre si, que é um dado que está fora da área de avaliação, baixa precisão e baixa acurácia. Então, se todos estivessem concentrados no mesmo ponto, teriam alta precisão, né? Então, a repetibilidade do mesmo ponto, alta precisão, e quanto mais próximo do centro, significa alta acurácia, tá? Acurácia é os dados no centro, e precisão, os dados sempre concentrados no mesmo ponto. E aí, eu tenho esses dois gráficos que representariam o que eu falei para vocês, né? Aqui seriam os dados biológicos e aqui os dados dentro da dimensão matemática da regressão linear. Aqui ele não colocou o y igual a A mais bx, né? Que seriam os indicadores, e o R quadrado, os indicadores de precisão e acurácia, para dizer se o meu ensaio tem precisão ou acurácia. Aqui eu tenho a severidade real, e aqui a severidade é estimada no campo. Então, aqui, para esse conjunto E, por exemplo, você repara que ele está muito próximo, ele está quase que aqui, ó. Então, se, por exemplo, essa figura A, seria essa figura A para essa ilustração E, se essa linha aqui fosse quase que confluente entre o real e o observado, da severidade real observada, né, e a severidade estimada. Porque, assim, eu olho para uma planta e eu estimo, essa aqui ela está com 30% de dano. Mas será que é 30%? E eu pego essa folha, levo para o computador e o computador mede a severidade real. E aí, comparando essas duas medidas, eu tenho esses dois valores. Mas, se você comparar aí com F, ó, a situação de F está muito horrível. A situação de F estaria mais ou menos aqui, ó, próxima à situação de D, de baixa precisão e baixa acurácia. Você tem você vai ter um valor de R quadrado bastante pequeno, né? Não vai ter próximo de 1, 0,30, 40, porque os valores estão muito próximos das duas linhas, né? Linha do real e observado, e quanto mais próximo dessa
significaria que ele teria aqui alta precisão e alta acurácia. Então, a questão da forma de representar essa equação de regressão, ela é muito útil para definir sobre precisão e acurácia. Bom?